Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade e hoje tenho uma convidada muito especial. Estou aqui com Aisha. E a Aisha tem uma razão muito forte de estar aqui, porque vamos falar aqui desta obra branca em redor da editora Arte de Autor. Só para explicar aqui a presença da Aisha, que é uma pessoa que eu conheço há 20 anos? Sim. Por aí. Estudámos juntos. E a outra razão acho que é demasiado óbvia, que é por eu ser presa, não é? Não vamos fingir que isto não está a acontecer, não é? Pronto. Eu achei pertinente convidar-te, porquê? Porque esta obra do Branco em Redor, para quem não leu, fala de uma escola numa pequena vila no Connecticut, Sim, não é? Sim. Em que é uma escola de miúdas brancas que aprendiam tudo e mais alguma coisa, exatamente, estavam a estudar, e essa escola passou a ser exclusivamente para miúdas negras, numa América que estava a sair do racismo. Ainda não estava e no caso dos acontecimentos que são retratados no livro, isto passa-se 30 anos antes da abolição da escravatura. Ok. Portanto, em 1832, se não estou em erro. Portanto, estamos a falar de um contexto cultural e social ainda muito difícil e, portanto, uma escola que passa de lecionar exclusivamente para alunas brancas e devido a uma personagem desta história, não é? E quiçá da realidade, não é? Tendo em conta que isto é baseado em factos reais. Em Sim, factos tanto só. que no fim do... factos. É só factos. Sim, exato. porque são factos, são reais. Está certo, bem visto. É uma redundância. É, exato. Aliás, esta edição tem uns extras e no fim do livro nós temos fotos das pessoas reais que foram protagonistas da história real e algumas a explicar um pouco a mudança, porque esta história não acaba com um final fechado. Exato. Fica em aberto e então eles contam um bocadinho do que é que aconteceu àquelas crianças, qual foi o futuro delas, das Sim. pessoas reais. Sim, isso por acaso foi algo que achei bastante curioso no livro, porque como o Ricardo disse, é uma história baseada em factos e portanto não tem um término, mas é super interessante ver que houve uma evolução das personagens, não é? Digamos isto entre aspas, e super curioso porque essa evolução é num sentido muito positivo e podemos dizer de alguma forma que terão sido as primeiras mulheres a dar o espaço em termos de educação, num contexto muito difícil e numa época também difícil. Há uma coisa interessante aqui que há um pequeno texto ao início que eles explicam uma situação que ocorreu uns anos antes que é bastante importante para a história delas. Sim. Houve um negro que eu agora... Nat Turner, acho que é o nome dele. Sim. Era um negro letrado, ele sabia ler, ele era muito religioso, então o que ele fez foi, usou... que tinha aprendido em termos religiosos... Interpretou à maneira dele, criou uma milícia, convenceu outros negros, revoltou-se contra os seus donos brancos. Certo. E chacinou crianças, bebés, sim, mulheres, homens, foi sim, tudo, um massacre. Uma coisa que eu achei curioso foi que nesta história eles fazem referência ao número de pessoas e se não estou em erro foram 60 pessoas e nessas 60 pessoas de facto havia crianças, havia mulheres, havia idosos. E eu acho que isto é para contrapor, de alguma forma, ou seja, um número, não é? Dão-nos esta consciência do número de pessoas, de vidas e de gerações, para nos fazer pensar, pelo menos a mim fez, qual é que terá sido o número de negros a serem mortos, não é? Exatamente. E que também foram mulheres, foram crianças e portanto há aqui várias coisinhas que nos vão deixar. Aliás, e os números, existem alguns números, mas nunca vão os oficiais, exato, nunca, é impossível de sequer de imaginar. Uma coisa que eu acho interessante, e essa história é muito importante porque criou um clima de terror nesta pequena zona, aliás, nos Estados Unidos todos, mas mais nas zonas rurais. E quando elas formam a escola, uma professora branca que decide ensinar uma miúda negra que era muito curiosa, sim, a população revolta-se e ela diz, vocês não querem misturas? Mas essa criança fazia parte da escola, foi uma parte que eu não percebi muito ela bem. Era filha da empregada, precisamente. Pronto, e então ela disse, vocês não querem misturas, então acabou-se, aqui só entram negros.
vieram outras estudantes que já eram filhas de negros com dinheiro. Eu não acho que tenha sido uma decisão... Desculpa. Se calhar não. Acho que não foi uma decisão assim tão radical. Acho que ela decidiu efetivamente ensinar a Sarah, acho que é o nome da personagem, e a partir desse momento ela assumiu para as outras alunas que a Sarah iria fazer parte daquela turma, e isso não foi bem recebido. E a partir do momento em que as famílias tiveram conhecimento disso, de facto, foram as próprias famílias a não querer que as filhas frequentassem essa turma. E, portanto, depois isto são acontecimentos que vão acontecendo muito naturalmente, e então ela decide, já que é assim, portanto, vai ser só uma escola para alunas. E o livro é isso mesmo, é o dia-a-dia delas, não se sabe bem quanto tempo ali tiveram a estudar, é a evolução delas, várias alunas vão chegando a pouco e pouco, acho que se chegam a ficar, não sei se é que são 15, eles só se focam em 3 ou 4. Sim. Algumas têm um passado religioso, há uma em específico que não acredita na religião, eu acho que é até a minha favorita. Aquela que diz que Deus é uma mulher. Exatamente. Opa, acho que é o ponto cómico da história, ela é muito, muito engraçada. Vai-se conhecendo tem personalidades muito próprias, fisicamente, também, em termos de ilustração, estão representadas, se tu olhamos para a figura da personagem, percebemos logo quem é que é. Sim. Há uma coisa muito interessante aqui na ilustração, que é a cor dos negros e a cor do branco não é muito contrastante. Eu não sei se de propósito do autor, se foi por mero acaso. Eu quero acreditar que a diferença de cor entre os brancos e os negros é pouca, propositadamente. Pode ser alguma crítica para dar ao leitor uma perspectiva de que não somos assim tão diferentes. Eu penso que seja isso. Pode ser. O que é interessante, e há uma coisa que me bateu mais forte, foi quando uma das protagonistas é confrontada com o facto de Turner ter feito um massacre e era um negro letrado. Elas têm medo, as pessoas, a comunidade branca tem medo que estas miúdas se revoltem outra vez. Exato. E uma delas responde, mas isso foi a revolução dos homens. Sim. Dos homens, e também, na verdade, será que não era justo, tendo em conta o contexto em que estavam, não seria justo ou legítimo, acho que é mais a palavra, não seria legítimo elas também se revoltarem, tendo em conta tudo o que estavam a viver, dava-lhes um poder, não é? Sim. Tendo em conta que já tinha ocorrido esse acontecimento com o Nate Turner, e ele, na verdade, ele conseguiu juntar um número de seguidores, não é? Que acreditavam na palavra dele, baseada na Bíblia. Eu acho que isto é um ponto muito interessante também. Que ainda hoje se faz. Sim, e há um confronto, no livro há uma cena muito interessante que elas tentam ir à igreja, irão à missa. Sim. E não lhes é permitida a entrada, e de alguma forma questionam, então, mas o meu Deus não é o teu Deus, e eu acho que a parte interessante do livro é que confronta princípios muito interessantes que têm a ver com a religião, têm a ver com a raça. Mas a revolução delas nunca iria ser igual à deles, porque elas é a revolução das mulheres. Certo. Penso que seria sempre diferente ou mais pacífica, digo. Mas lá está, mas é isto também que nós pensamos. Porque mulheres, eu dei por mim a pensar, porque é que não era uma escola de rapazes? Porque mulheres, é que depois também há esta questão, não é? Sim. Ao mesmo tempo em que estamos a falar numa altura em que havia a escravatura e que havia demasiado preconceito, também havia em relação às próprias mulheres, não é? Sim. A mulher não tinha um papel relevante. Aliás, já era difícil uma mulher ir para a escola. Exatamente. E isso vai-se vendo ao longo da história, com uma personagem que é a mulher do Marshall, ou não sei. Lá do Mayor. Sim, que tem assim uma postura muito respeitável daquilo que é ser uma mulher, não é? Muito pacífica, a servir o chá, a fazer as refeições, não sei se isso chamou a atenção. Sim. Portanto, há aqui a questão também do papel da mulher e daquilo que elas, enquanto mulheres com conhecimento, poderiam fazer. Aisha, estamos em 2022, tu és uma mulher negra, letrada. Achas que mudou-se muita coisa? Pois, esta é aquela pergunta. Eu acho que mudou muita coisa, de facto. O facto de estares aqui já... Exato! O facto de eu ter um amigo branco que me convida para vir à sua casa já é qualquer coisa de evolução.
Eu acho que ainda há muitas coisas para nós resolvermos enquanto sociedade e tem-se visto isso no movimento Black Lives Matter, em particular em Portugal e em Castelo Branco. Eu quero acreditar que há uma evolução, contudo há muita coisa que ainda está escondida. E infelizmente, tendo em conta um partido político que vou falar, tendo em conta um partido político que se tem revelado nos últimos 2 anos, 3 anos, tem trazido à tona estas questões e tem dado uma certa liberdade, no meu entender, uma certa liberdade para que os outros perpetuem o preconceito, e não só a nível racial, como a nível de género, como a nível de hierarquias. E portanto, eu não sei se nós estamos a caminhar para um bom sítio ou se neste momento estamos a regredir, se não há um retrocesso. No meu caso em particular, sou uma privilegiada, assumo isso dentro da minha também fizeste condição. Por isso. Sim. Também lutaste, sim, não se pode dizer que as coisas te caíram no colo. Não, de todo. E todos os dias, atendendo à minha profissão também, eu sinto que tenho que mostrar que vale muito mais do que uma outra mulher branca, porque há sempre associado à mulher negra e eventualmente a origem que podem pensar, é brasileiro, ou é verdade. Isto as pessoas, só quem está na pele do negro, ou na pele de um homossexual, ou na pele de outra pessoa que esteja em minoria, é que sabe efetivamente o quão complexo é viver determinadas coisas. Mas vamos manter o espírito positivo enquanto nós debatermos estas questões. É sinal que somos conscientes disso e que estamos a tentar de alguma forma. E eu acho importante isso que estás a dizer, e eu acho que é importante editoras como a Arte de Autor, por exemplo, e outras, publicarem este tipo de histórias com esta crueldade e ao mesmo tempo leveza, porque cria um debate. É um livro, um bom livro, uma boa banda desenhada, um bom filme podem abrir mentes. Exato. E é muito importante cada vez mais publicarem obras neste sentido. Uma vez falámos em off antes de estarmos aqui a gravar e tu disseste uma coisa que é interessante e é verdade, que é um bocadinho uma história clichê, ou seja, este molde que aqui está, esta conclusão, esta luta já foi replicada em várias histórias. O esqueleto é igual, aqui tem outras pequenas coisas diferentes. De qualquer forma, eu acho super leve de ler. Sim, bastante, as ilustrações são maravilhosas. As ilustrações são lindíssimas e este tipo de ilustração é um bocadinho mais de conto infantil. Por exemplo, a Disney usa muito este estilo para fazer os contos para crianças do Star Wars, mas há muitos outros autores que usam este estilo. Eu adorei o estilo e acho que lhe confere uma leveza que eu acho que podem apresentar este livro e esta história a crianças mais novas. Eu acho que é obrigatório. Não tinha pensado nisso, mas... Não sei se é a intenção do autor quando escolheu o ilustrador, mas eu acho que é muito importante esta leveza da ilustração, os contrastes, as cores, está tudo lindíssimo. E eu acho que isto tem que ser apresentado aos mais novos e o objetivo dele é mesmo esse. Isto não é um livro só para adultos, também é para os mais novos. Eu gostei da história, diverti-me, fiquei triste também e revoltei-me bastante. E pronto, essa é a nossa opinião. Eu gostei. Sim, eu também gostei. Gostei no sentido de ser um tema muito, muito interessante e que me toca em particular, é evidente. Gostei bastante das ilustrações. Evidentemente que esperaria um pouco mais em termos de desfecho, mas como nós já referimos no início, isto trata-se de um livro baseado em factos e por esse motivo é deixado em aberto e é feito nas páginas seguintes um resumo, uma pequena biografia das personagens do livro. Eu até quero acreditar que a história até era muito mais negra e mais pesada, mas eles, para atingir um público mais abrangente, se calhar o autor censurou algumas coisas e tentou diluir para não ficar tão pesado. Bom, é a recomendação, Arte de Autor, Branco em Redor, vem em boa altura e... Branco. Em redor. Nós somos assim tão diferentes, pá. Não, é de iluminação. E eu também não tomei banho hoje. Pois, eu tomei, mas também não está maravilhoso. Obrigado, Arte de Autor, por patrocinar e por lançar e publicar. Espero que aponte mais neste sentido, porque não há assim muitas editoras
a publicar este tipo de material que abram consciências, e acho que é importante e poder ser um caminho para a arte de autor, criar aí uma base de fãs neste sentido. Por hoje é tudo, não se esqueçam, subscrevam o canal, somos criadores de conteúdo independentes e dependemos do vosso apoio. Boas leituras, bons filmes e bons jogos, até à próxima.